Uma vez um professor me viu entrando na aula de artes com essa camiseta de inhotim e falou: "Na minha aula você não entra com essa camiseta." Outro dia eu lembrei de uma cena da infância, uma dessas memórias que aparecem de vez em quando. Tinha um professor substituto na minha escola que começou a falar sobre poesia. E ele começou a declamar uma poesia na sala de aula. Se eu não me engano, era alguma do Fernando Pessoa, podia ser até Tabacaria. E depois que o professor terminou de recitar o poema, um dos alunos, um cara que não era muito um amigo, mas também não era inimigo, ele era meio cabeça oca, assim, meio viajado, só pensava em jogar futebol o dia inteiro. Ele levanta a mão e pergunta: "Professor, por quê? Por que você se deu o trabalho de decorar isso? Por que você ficou gastando seu tempo decorando esse poema?" Claro que ele deve ter falado de uma maneira muito mais sutil, mas acho que a maneira que o professor sentiu essa pergunta foi quase como uma ofensa direta ao professor, à carreira que ele escolheu, a toda a crença, toda a convicção na poesia. E o professor não soube responder à altura daquele contexto. Não soube olhar para aquela pergunta e dissecar a pergunta. Tentar entender o porquê não. Tentar entender o que causa alguém a questionar a arte, a questionar a utilidade da arte. E quais serão as respostas possíveis, dentre tantas que já foram dadas para essa pergunta em outros formatos. Mas esse professor ficou pessoalmente ofendido. Ele ficou, completamente fora de si e respondeu com muita grosseria. Com muita grosseria. Como se fosse uma pergunta idiota. Ele ridicularizou o aluno, ele fez putz, meu, sério que você está me perguntando isso? Eu não lembro exatamente a reação dele, mas eu lembro que foi um pouco assustadora. Porque, no fundo, todo mundo na sala se perguntava um pouco isso. Aquele aluno foi o que teve a coragem e talvez a cara de pau de perguntar. Mas ninguém ali sabia nenhum poema de cor. Por que, de fato, alguém para e cede o seu tempo ao ato de memorizar uma poesia? E a gente pode expandir essa pergunta. Por que alguém cede o tempo no convívio com a arte de uma forma a gravar no próprio corpo ou na própria alma o objeto artístico? Porque um músico passa meses, anos tentando aprimorar uma música? Porque um ator decora uma peça? Eu acho que hoje em dia é um pouco mais fácil de entender tudo isso. Hoje em dia, depois de ter passado por muitos e muitos anos de convívio com a arte e de contato com obras artísticas, mas naquela época, na infância, é difícil você entender o mundo para além dos valores do contexto social, os desejos para além do querer ser popular, querer ser um cara que joga bem futebol, querer ser popular nas festas, ter amigos, ou ir bem no videogame que todo mundo joga. São valores do contexto. Eu lembro que eu sempre ia um pouco na contramão dos valores, mas não como um confronto, como uma fuga. Ao invés de jogar futebol, porque eu nunca fui bom em futebol, eu ia jogar ping-pong. Ao invés de jogar os jogos que a galera jogava, eu ia jogar um outro. Ao invés de, usar roupas específicas, eu buscava usar outras que não estavam tão encaixadas, mas por talvez não sentir que, ao encaixar nesses determinados grupos, eu realmente me sentiria pertencente. Acho que essa ideia de constante navegação à deriva é o que fazia com que eu nunca adentrasse de fato esses símbolos que a escola impõe diante de determinado contexto social. E naquele momento eu não me senti provocado, eu não me senti ofendido, porque eu ainda não tinha começado
a minha vida na arte, porque eu ainda não tinha tanto interesse pela literatura e nunca tinha memorizado nenhuma poesia na vida e realmente não entendia muito bem o porquê. Eu estava numa fase ali de futilidades, ou então de amadurecimento, ou então de jogando com as regras do jogo das escolas e daquele ciclo social que eu queria pertencer, ao mesmo tempo não conseguia. E um momento em que as amizades pareciam todas levianas. E eu lembro que essa ofensa do professor, essa ofensa gerada e essa ofensa rebatida, né, como se o professor tivesse visto uma bola chegando que podia ressoar em partes dele que ele não queria que fossem atingidas, e ele pega o bastão, a raquete, puff, joga de volta, ofendendo um aluno que está numa situação frágil, que está numa situação de pouco poder naquela estrutura da sala de aula e estava simplesmente querendo sanar uma dúvida. E ele não responde a pergunta e ele trata mal o aluno. E essa é uma pergunta que ficou na minha cabeça. Por que alguém faz isso? E acho que a gente pode pensar em diferentes camadas. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas o porquê decorar uma poesia, para além da discussão porquê da arte, é pertinente. Às vezes você assiste e reassiste um filme, assiste e reassiste uma série milhões de vezes e acaba naturalmente decorando todas as falas. E às vezes você ativamente se propõe ao exercício de memorização daquele filme. Às vezes você ouve tantas vezes uma música indo para a escola, indo para a faculdade, indo para o trabalho, voltando, e você eventualmente decora aquela letra. E outras vezes você quer decorar aquela letra. Você sente que aquela música precisa estar em você. Você olha a letra na internet, fica ouvindo várias vezes a música até que ela grude na sua cabeça. Eu tive uma experiência assim com a música Constance, do Ginga. Uma música na versão do Gabriele Mirabassi e Ginga. Um CD maravilhoso. A primeira vez que eu ouvi essa música, ela me pareceu ter um poder de sedução ridiculamente grande. E eu fiquei dias, quase uma semana seguida, só ouvindo essa música, em momentos que eu tinha que estudar, em momentos que eu tinha que ir para aula, em momentos que eu tinha que almoçar, jantar, eu ficava só ouvindo Constance. Tentava cantar, não conseguia cantar, voltava. Era um trabalho mesmo, ativo, gostoso, mas tentando capturar aquela música, tentando trazer para dentro de mim aquela música. Não porque eu quisesse cantar ela para alguém, mas porque eu sentia que existia algo nela que, uma vez capturado, essa essência daquilo que eu nem sei descrever o que era, eu achava que se eu conseguisse sugar aquilo e tornar aquilo meu, eu me tornaria talvez um pouco melhor. Um pouco melhor como artista, um pouco melhor como pessoa. Sentiria que aquilo era como se eu me alimentasse de algo bom, como se eu me alimentasse de uma coisa que me faz bem e depois ficasse orgulhoso de ter comido aquilo. Nossa, comi de uma maneira muito saudável hoje. Tomei esse super alimento aqui e agora estou me sentindo super bem, não só porque o gosto era bom, mas porque eu sinto que eu fiz algo que me beneficia a longo prazo e a curto prazo. Porque isso me traz um orgulho de ter feito algo em prol de mim mesmo. E essa música, Constance, para mim, era exatamente isso. Não era uma vontade de mostrar, não era uma necessidade profissional, era simplesmente o desejo de coletar aquilo e grudar aquilo no peito. Eu não queria usar aquilo de uma maneira utilitarista, não queria também ver aquilo como um super trabalho ativo para depois construir um arranjo. Não era necessariamente para me tornar um músico melhor do ponto de vista mais pragmático. Decorando mais melodias, você consegue ter um pouco mais de repertório dentro da cabeça, isso faz com que você crie frases mais inteiras, nada disso.
Eu queria ter aquilo em mim. Queria que aquilo fizesse parte de mim. É muito diferente de escutar uma música uma vez e nunca visitar essa música de novo. Ainda que você tenha muito contato com uma música, se você não tiver ela memorizada e não conseguir cantar ela do começo ao fim, de alguma maneira uma parte dela se perdeu. O tempo, a memória, o esquecimento atuou. Foram forças, né, que atuaram sobre aquela frase e de repente partes dela vão se descolando e você só tem fragmentos. Assim como as letras que às vezes a gente decora uma estrofe e aí canta essa estrofe várias vezes porque as outras foram esquecidas, mas a melodia permanece na cabeça. Fragmentos vão se descolando. E eu senti pela primeira vez naquela sala de aula, diante daquela pergunta, uma vontade de entender por que essa constante necessidade de trazer para dentro aquilo que nos é admirável, aquilo que parece ter algum valor, aquilo que parece ter uma substância misteriosa, superior, aquilo que parece ter uma seiva inalcançável de algum poder, algum fascínio. Tem gente que chama isso de it, que é o it da arte. Algo que é inexplicável, incompreensível em sua plenitude, mas inegável na experiência, como o amor. Mas que na obra de arte, quando ressoa numa sala de teatro, aquilo é sentido coletivamente. O que faz com que algumas músicas tenham isso e outras não. Que alguns poemas tenham isso e outros não. Esse poder de fixação. E é claro que poemas vão fixar em mim, esses mesmos poemas podem não fixar em você ou em outras pessoas. Mas por que existe essa substância que faz com que a gente queira tornar aquilo nosso? É muito mais difícil fazer isso com um filme. Decorar todas as falas de um filme não faz aquele filme se tornar nosso. Talvez decorar uma peça faça, mas o aspecto cênico se perde. Mas decorar um poema, decorando um poema você já abrange mais. Ainda falta a parte textual do poema. Mas ainda assim você tem uma grande parte do poema. Ainda mais interpretando esse poema você ganha uma outra camada poética. E no caso de uma música, você consegue tragar a música inteira. Tirando os timbres dos instrumentos, você consegue tragar a melodia. Você consegue lembrar da harmonia enquanto canta a melodia, de maneira que se outro acorde for tocado naquele trecho, você vai perceber se você conhecer bem a música. E esse questionamento é um questionamento que permanece até hoje. Eu sinto que parte dessa vontade de trazer para dentro e tragando coisas que eu admiro cumprem o papel de me tornar uma pessoa maior. Como se, ao trazer para dentro coisas que eu admiro, eu pudesse admirar a mim mesmo um pouco mais. Fica então a indicação para você desse álbum, não só da música Constância, mas desse disco do Ginga e Gabriele Mirabassi, um clarinetista fenomenal. Esse disco é uma das coisas mais lindas que eu já escutei. E ele sintetiza para mim uma forma de interagir com as músicas do Ginga, que é para mim um dos compositores mais importantes da história do Brasil, muito especial. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.